Olá, seja bem-vindo ao SMV 20, Semana do Marketing e Vendas para Agências e Consultorias. Essa é uma iniciativa do Client Hub em parceria com a Brad Nacional e a Agência ProMais. Meu nome é Igor Moraes e vou estar com você ao longo de toda a semana trazendo vários convidados especiais para a gente falar os principais desafios do mercado digital. Antes de eu trazer o meu convidado, eu tenho 3 recadinhos para trazer para você. O primeiro recado é o seguinte: serão mais de 80 palestrantes e talks, né? Só que alguns vão acontecer de forma simultânea, mas fica tranquilo, não fica triste, porque a gente vai deixar todos disponíveis para você até o dia 28. O outro recado é o seguinte: tá rolando um sorteio para você concorrer a um ingresso do Digitalks Expo 2020, mais um livro Mentropia, do nosso parceiro Estevão Soares. Para participar é muito simples. Pegou o celular, tirou uma foto da tela assistindo qualquer uma das palestras, marcou com a hashtag SMV 2020 e você já vai estar concorrendo. Beleza? O sorteio vai acontecer na sexta-feira, às 19 horas, no Instagram do Client Hub. O último recado, tá? O último recado é o seguinte: fique atento ao seu e-mail, porque no final do evento a gente vai mandar para você como você vai fazer para participar do workshop presencial que a Agência ProMais está desenvolvendo. O workshop vai acontecer em São Paulo e a gente vai falar sobre temas que a gente está abordando aqui nesse evento. Agora chega de conversa, quero trazer meu convidado. O convidado de hoje, tá? É o César Andrade, da Local Web. Ele vai trazer aqui como tema de sua palestra Tecnologia como Diferencial. Os 3 passos para alavancar os seus negócios. Meu amigo, fique à vontade, César. O show é seu, irmão. Olá, meu nome é César Andrade, sou executivo de relacionamento com canais na Local Web, área onde a gente desenvolve parcerias com agências digitais, desenvolvedores, integradores de sistemas, com o objetivo de fazer com que esses parceiros prosperem aí através da internet. E hoje eu vim trazer um bate-papo aí bem bacana com vocês, para a gente falar da tecnologia como um diferencial. Como a gente consegue fazer com que a tecnologia ela seja um diferencial nas organizações e consiga fazer com que elas alavanquem, com que elas prosperem, né? Hoje eu vou explicar para vocês como que ferramentas e recursos tecnológicos, quando bem aplicados, né, podem se tornar um grande diferencial na trajetória do cliente. E dessa forma a gente consegue trazer aí muito mais resultado, né? Vamos entender também que agências digitais, desenvolvedores e integradores de sistemas podem ser os grandes protagonistas, né, de toda a trajetória do sucesso do cliente. Poxa, aí a gente pergunta, né, Igor, o que isso aí quer dizer? Então quer dizer que pensar de forma ativa em soluções que melhorem a vida do cliente faz com que a relação de confiança entre a agência, o desenvolvedor e o cliente, ela se multiplique, fazendo com que o cliente goste, confie e comece a indicar aí o seu trabalho, que é isso aí, a gente comece a agregar mais valor, né? Através desse bate-papo também, eu vou mostrar como que a tecnologia ela pode ser o pilar fundamental no crescimento aí dessas organizações. A gente sabe que hoje em dia é impossível se pensar em empresa, né, sem se pensar em tecnologia. Isso aí vai depender do porte, do segmento que essa empresa tem. A gente sabe que a tecnologia hoje ela é fundamental para o crescimento aí dessas organizações. Seja na parte de recrutamento, seja na parte de venda, seja na parte administrativa, né? Inclusive, vou dar para vocês aí até alguns exemplos, né, de algumas situações onde a tecnologia ela pode ser aplicada e ela vai trazer um baita aí diferencial. Um exemplo seria na área de vendas. Quando você consegue aplicar a tecnologia na área de vendas, você consegue alavancar com muito mais eficiência. Você tem muito mais facilidade na mensuração de resultados, você consegue encurtar o ciclo de vendas, você consegue ter registro de informações. Então, você aplicando a tecnologia no funil de venda, tudo fica mais fácil. E hoje, como que a gente consegue fazer isso? Às vezes com um simples CRM. Hoje é impossível pensar em vendas sem a utilização de um CRM. E ele consegue te ajudar com muito mais facilidade em todo esse processo. Outras áreas também, como na parte de segurança.
Hoje a gente sabe, né, que a segurança das informações ela é um baita diferencial. Hoje você precisa ter sigilo das informações, você precisa evitar roubos, fraudes, evitar que pessoas não autorizadas acessem aí os seus dados, né? Hoje muitas organizações trabalham de forma remota, então quando você consegue aplicar a tecnologia, às vezes você utiliza uma tecnologia VoIP, ou você consegue compartilhar documentos, ou seja, você consegue facilitar muito mais o dia a dia. Na parte de gerenciamento de estoque, hoje tem excelentes ferramentas que você consegue utilizar, na área contábil também, enfim, em todas as áreas da empresa, quando você consegue aplicar a tecnologia, tudo fica mais fácil, né? E um toque aí para a agência digital, para o desenvolvedor, quando ele se preocupa com esse passo a passo da empresa, ele se preocupa em ter um planejamento e entender qual que é o posicionamento dessa empresa, fica muito mais fácil para ele conseguir aplicar aí todo esse diferencial. E para que você consiga compreender quais as melhores ferramentas e estratégias digitais que possam fazer diferença no sucesso do seu cliente, são necessários aí 3 passos, né? O que seria aí esses 3 passos? Então, o primeiro passo é você entender o objetivo de negócio do seu cliente. Poxa, o que seria isso, você entender o objetivo? Nada mais é do que você ter um briefing completo do seu cliente. Você entender exatamente o que ele quer, como que é o posicionamento desse seu cliente, qual que é a proposta dele. Enfim, quando você tem todas essas informações, fica muito mais fácil para você fazer o planejamento, para você fazer a estratégia que ele necessita e para você aplicar todos os recursos tecnológicos e as ferramentas que vai fazer com que o seu cliente ele consiga ter mais sucesso. O primeiro passo, né, a primeira etapa, na verdade, do primeiro passo, o que seria? Seria a proposta, né? Então, seria você entender o posicionamento da empresa, com quem que ela quer conversar, quem ela quer atrair, para quem que ela quer vender, né? Seria você entender a experiência que essa empresa quer passar. Ela quer ser a empresa mais veloz, ela quer ser a empresa mais confortável, né? Ela quer ser a empresa que vai passar mais comodidade. Então, quando você tem isso aí muito claro, fica muito mais fácil para você conseguir ajudar ali o seu cliente. Então, como por exemplo, você tem um cliente que é uma loja de surf. Então, quando você já tem ideia disso, você já tem em mente, poxa, que tipo de plataforma que vai ser interessante eu utilizar para esse cliente, quais os tipos de recurso que ele vai ter. Então, você sabe que naquela organização, eles trabalham muito de forma remota. Poxa, então, é importante que eu passe para esse meu cliente, a importância dele ter, um exemplo, uma telefonia VoIP, para que ele possa utilizar, que ele tenha um e-mail dedicado, onde a gente consiga compartilhar documentos, enfim, tudo isso vai ajudar o seu cliente a prosperar, você vai conseguir agregar muito mais valor e ele vai passar a confiar muito mais em você. O outro ponto seria o quê? Você saber o momento da empresa, que momento que ela está passando agora, qual que é a visão atual de mercado da empresa, para onde ela está olhando, quais os desafios que essa empresa vai ter, e tudo isso também fundamental para você aplicar a tecnologia correta. Regras de negócio, isso aí hoje em dia é muito importante, você entender já se o seu cliente ele já utiliza algum tipo de tecnologia, que sistema que ele utiliza, quais são as regras contratuais que essa empresa aplica, como que é a relação comercial entre cliente e empresa. Isso é fundamental até para você entender como que vai ser o comportamento dessa área de vendas, o que eles vão necessitar, o que é interessante, o que está acontecendo hoje. Tudo isso aí é um baita diferencial. A gente levantando todos esses aspectos do primeiro passo, então você já vai conseguir ter todo o universo para você poder dimensionar as soluções que vão auxiliar no alcance desse objetivo. Então, você já mapeou todo o seu cliente, você já entende qual que é o objetivo dele, o que ele necessita, e você já tem em mente diversas ferramentas ali que podem ser úteis para ele poder
progredir. E a partir do momento que você tem todo esse universo, o que você vai começar a fazer? Você vai começar a eliminar o que realmente você levantou que não faz sentido para o seu cliente e vai começar a aplicar todas as ferramentas que você viu que realmente, de fato, vai ser útil ali para esse seu cliente, né? Então, a gente fala quando você tem objetivos ali pré-formatado, você ajuda a planejar, inclusive, pacotes de serviço, né? De acordo com o que é mais útil para cada momento da empresa. A gente sabe que o nosso cliente ele não é ali um especialista, né? Na verdade, o especialista é a agência, o desenvolvedor, somos nós. Ele entende muito bem do produto dele, mas o que de fato ele necessita, isso aí vai muito do nosso feeling para a gente poder ajudar ele aí nessa parte. Então, no segundo passo, a gente já levantou todas as possibilidades e agora a gente vai começar a afunilar, a ir mais a fundo dentro desse seu cliente. Então, dentro desse segundo passo, o primeiro ponto é o quê? É você entender qual que é a familiaridade com tecnologia que esse seu cliente possui. Poxa, o que seria isso? A familiaridade com tecnologia. É você entender qual que é o conhecimento desse seu cliente, né? Às vezes, você vai desenvolver um projeto para ele, você vai orçar uma determinada tecnologia. Poxa, olha, eu estou vendo que aqui encaixa uma solução cloud, um G0, por exemplo, onde é linha de comando, mas você vai ver que esse seu cliente ele não tem essa familiaridade, né? Você vai ver que esse seu cliente ele se dá muito mais bem quando ele trabalha com uma plataforma, né? Quando ele tem aquela plataforma e dentro daquele universo ele consegue fazer todo o dimensionamento. Então, será que realmente isso aí de fato é interessante para o meu cliente? Será que com isso eu vou conseguir fazer com que ele prospere, né? Então, ou seja, talvez não seja o melhor momento isso. Mas isso aí é só para poder elucidar para a gente o que seria aí essa familiaridade que é legal você detectar aí no seu cliente. O outro ponto é a maturidade. Se realmente ele está envolvido com todas essas tecnologias, se vai fazer sentido você aplicar um determinado recurso para ele e ele vai conseguir utilizar. Então, voltando lá no exemplo dos funcionários que trabalham de forma remota, não adianta nada você aplicar ali para ele uma ferramenta como, por exemplo, um Office 365, se ele não tem o conhecimento de utilizar aquilo, né? Então, ele precisa ter toda uma capacitação para ele conseguir utilizar essa ferramenta, enfim, para realmente, de fato, ela fazer sentido para ele. Um outro ponto é o orçamento também, o budget, né? Se realmente o seu cliente está disposto a fazer esses investimentos necessários, se ele tem como fazer esse investimento, porque isso aí também vai ser fundamental para você poder entender como que vai ser todo o planejamento desse seu cliente. E outro ponto também, o posicionamento da concorrência. Hoje, os principais concorrentes, o que eles estão fazendo, né? Será que realmente faz sentido a gente trazer alguma ideia ou não? Você entender como que está esse mercado. Você tendo todo esse universo, então você já vai ter escolhido as ferramentas ideais para esse seu cliente crescer e ele vai estar lá dentro da trajetória dele. Feito tudo isso, a gente vai para o terceiro passo. O que seria esse terceiro passo? A gente acompanhar a evolução e identificar novas oportunidades nesse seu cliente. Então, ele já tem tudo ali mapeado, tudo que ele necessita, e agora a gente vai para esse acompanhamento, muito próximo aí de um pós-venda, né? Então, quais são as etapas aí desse terceiro passo? Você entender se esse seu cliente ele trabalha com algum produto sazonal. Poxa, se ele trabalha com algum produto sazonal, como que é o comportamento nessa época, né? Como que é essa trajetória? Será que eu vou precisar aplicar alguma ferramenta, alguma tecnologia? Eu vou precisar criar um hot site? Eu vou precisar fazer uma campanha específica, né, para que esse meu cliente ele consiga ter sucesso dentro dessa sazonalidade? O crescimento, né? Então, dando até algum exemplo, eu tenho diversos clientes que, às vezes, ele inicia numa simples
a agência vai lá e fala que ele precisa de uma hospedagem. Mas esse cliente ele vai ter um crescimento muito grande. Então, lá na frente, ele precisa tirar toda aquela estrutura dentro dessa hospedagem e levar para um outro data center onde ele tem uma escalabilidade. E se isso fosse visto lá atrás, com certeza não iria trazer tantas frustrações, não iria dar tanto trabalho. E isso tudo faz parte do planejamento, né? Você ficar atento a novas tecnologias, às vezes você trabalha com um produto ou um serviço específico que, no decorrer da trajetória, você consegue ver que o seu cliente, você vai precisar aplicar uma tecnologia diferenciada, você vai precisar de um sistema específico para que ele consiga se atualizar, acompanhar aí toda essa inovação. E ficar muito atento também a mudanças de portfólio. Às vezes tem um produto que ele se comporta de uma forma, com uma determinada tecnologia, e a partir do momento que você agrega uma outra solução, ou você deixa de utilizar, talvez aquele cenário também ele passa a não fazer sentido. E com isso é necessário que você faça aí atualizações, né? Isso aí é muito importante, você ter todo esse acompanhamento. A gente fala que você vai agir como um CS, né? Que seria aí o Customer Success, você acompanhar a trajetória, o sucesso do seu cliente. Quando você faz isso, você começa a agregar muito mais valor, esse cliente ele vai confiar muito mais em você, ele vai começar a indicar o seu serviço para outras pessoas. Por quê? Porque ele vai começar a ter resultado, ele vai sentir segurança. E às vezes lá no início, você precisava aplicar uma determinada tecnologia, uma ferramenta, mas você viu que aquilo naquele momento não encaixava, então, opa, vamos dar um passo para trás para a gente conseguir dar 3 passos aí para frente. Então, você saber o momento certo de agir, de entrar com novas ferramentas, enfim, para que o seu cliente ele consiga aí ter um sucesso. E falando nisso, né, quando a parceria é para valer, ela vai além da tecnologia, né? E a gente até fala que ter parceiros de tecnologias conectado aí ao seu negócio é um grande diferencial. Por isso agora eu vou trazer até um bônus aí para vocês verem como que é quando essa parceria realmente ela está fazendo a diferença. Aqui na nossa unidade, na Local Web Pro, a gente se preocupa muito com isso, de fazer toda a parte de onboard, né? Ensinar o cliente como ele deve se comportar uma vez que ele vira um parceiro nosso, e com isso a gente consegue fazer com que ele fique muito mais confortável e que ele entenda ali todos os passos, né? E dentro da Local Web Pro, ele consegue ter um atendimento personalizado, uma equipe que se preocupa com toda a parte técnica, com todo o passo a passo. Ele tem a equipe comercial, que é a equipe de relacionamento, que vai intermediar esse cliente aqui dentro da empresa, né? Então, conforme ele vai sentindo mais confiante, ele vai entendendo a nossa proposta, ele consegue trabalhar muito melhor os seus clientes. Então, ele começa a evoluir de níveis aqui com a gente, ele começa a ter descontos exclusivos, benefícios também exclusivos. Então, a gente procura se preocupar bastante também com a parte de network, fazendo eventos, né, trazendo esse cliente para participar de cafés de negócio, enfim, inteirando ele com toda a nossa rede. A gente tem uma preocupação muito grande de trazer o lead qualificado para esse parceiro também, enfim, para que ele consiga prosperar aí na internet, né? Esse aí é o grande ponto aí, o Igor. Então, resumindo, né, esses 3 passos, então no primeiro passo seria a gente fazer todo um levantamento macro e micro desse nosso cliente. Com isso a gente consegue fazer um levantamento de todas as ferramentas possíveis que ele pode utilizar. No segundo passo a gente começa a lapidar todas essas ferramentas. Então, a gente atribui o que realmente, de fato, faz sentido e a gente descarta o que realmente não é interessante na trajetória desse cliente. E no terceiro passo, a gente começa a fazer um acompanhamento e vendo qual é a evolução desse cliente, pegando épocas específicas, como sazonalidade,
mudança de portfólio, e com esse acompanhamento a gente consegue trazer todo um diferencial, fazendo com que esse cliente tenha sucesso, fazendo com que esse cliente prospere aí através da internet. Bom, Igor, esse aí seria o nosso bate-papo, né? Estou muito feliz de ter participado aí desse webinar e espero que eu tenha conseguido aí contribuir com bastante informações aí para vocês. Com certeza, César. Eu que agradeço a sua participação. A ideia é exatamente essa aqui do evento, né? Tá trazendo várias pessoas, várias cabeças e vários segmentos para poder ajudar, principalmente esse ecossistema de agências aí que a gente sabe que cada vez mais cresce aí no mercado. E a gente tem um papel de ajudar a conseguir entregar os melhores resultados possíveis. César, velho, muito obrigado, irmão, por você parar o seu tempo aí um pouquinho para poder contribuir com a gente, irmão. Poxa, Igor, eu que agradeço mais uma vez. Um grande abraço e obrigado aí pela oportunidade. Espero ter contribuído bastante. Com certeza. Então, pessoal, fico muito feliz aí com vocês. Acompanha aí a gente. São várias, são mais de 80 palestras e talks. Deve estar acontecendo algum nesse momento, mas como eu falei, até dia 28 vai ficar disponível para você assistir a hora que você quiser. Beleza? Então, como eu sempre digo, para cima. Até breve. Um abraço. Tchau, tchau.